Então, dando continuidade aqui, a segunda semana de desenvolvimento embrionário, ela vai ser marcada pela implantação. E o que seria essa implantação? Essa implantação, ela seria a entrada da estrutura que foi formada, que a gente já pode chamar isso de... nós chamamos o todo como um blastocisto, mas a gente pode chamar isso daí de embrião, tá? Então, formou-se aquele blastocisto. O blastocisto, eu falei para vocês na aula sobre a primeira semana, ele é formado por vários blastômeros, tá? E esses blastômeros começaram a se dividir a partir do momento da fecundação, que formou o zigoto e foi se dividindo, formando aí a blástula, depois uma neurula, tá? Depois formou aí o blastocisto. Esse blastocisto, ele é uma estrutura formada por células que nós chamamos de blastômero. Entretanto, essas células, elas acabaram tendo posicionamentos um pouco diferentes. As células que ficaram formando a membrana realmente da estrutura, a gente chama isso de trofoblasto. As células internas que começaram a ser agrupadas, nós chamamos isso de embrioblasto. E o espaço que surgiu entre essas duas camadas, nós chamamos de blastocele. Tudo isso eu coloquei na primeira semana, tá? Então, quando vem aqui para a segunda semana, vai acontecer o processo de implantação. Então, temos aqui formado a estrutura em si, já está formada, tá? É fundamental que exista no útero da mulher o endométrio. O endométrio ele precisa estar formado para possibilitar que ocorra o processo de implantação, tá? Então, entre o quinto e o sexto dia, o blastocisto, como eu falei para vocês, estabelece contato com o endométrio, o epitélio endometrial, tá? Logo no início da implantação, o endométrio sofre a reação decidual, que é essa reação aqui que vai promover a produção também do hormônio HCG, tá? Isso também acontece aqui, mas literalmente é centrada do trofoblasto na parede do endométrio. Esse trofoblasto ele vai ser subdividido, eu vou estar dizendo isso daqui a pouco, tá? O trofoblasto começa a mostrar modificações. E essas modificações elas são bem importantes, tá? Vamos para cá. Olha só. Eu falei para vocês que o trofoblasto ele é a camada que circula aqui, né, que reveste toda essa estrutura. A parte interna é o embrioblasto. Só que vamos aqui fazer umas distinções, tá? O trofoblasto ele tem uma camada mais externa e uma camada mais interna, tá? A camada que nós chamamos mais interna, nós chamamos de sincício trofoblasto. Um sincício é uma estrutura que tem vários núcleos. Então eu tenho o sincício trofoblasto, a camada mais interna, que está tendo contato com a parede do útero, e tenho o citotrofoblasto, que é essa camada aqui, que fica mais externa. Ambas essas estruturas irão desempenhar funções específicas, tá? Aqui eu tenho, conforme vai acontecendo o processo de implantação, modificações vão acontecendo com toda essa estrutura, tá? E o embrioblasto, que é aquele emaranhado de células que eu citei para vocês, que fica dentro aqui da blastocele, tá? Esse embrioblasto, ele vai ter também uma camada mais penetrante, mais interna com relação à implantação e mais externa. Então, olha só, a camada mais interna eu chamo de epiblasto. A camada mais externa eu chamo de hipoblasto. Cada uma dessas estruturas também vão ser fundamentais para a organização das estruturas que irão aparecer, tá? Durante a segunda semana, o epiblasto, isso aqui, ó, o epiblasto, são deslocados pelo acúmulo de fluidos, formando a cavidade amniótica. Então, essa cavidade aqui amniótica, ela vai começar a ser formada por esse espaço que surge a partir aqui do epiblasto.
Beleza? Agora é o seguinte, essa cavidade amniótica, ela também vai ser importante para a formação de anexos embrionários, que tu vai ver isso na terceira semana, tá? Aqui eu tenho uma imagem mostrando literalmente o processo de implantação tendo ocorrido. Essa estrutura aqui nós chamamos de embrião bilaminar. Então você vê aqui o cício trofoblasto literalmente tomando conta de todo esse espaço aqui, ó, entre a membrana, tá? Outra coisa que vai acontecer aqui é o contato do cício trofoblasto e de toda a estrutura com glândulas endócrinas. Olha só, glândulas aqui que vão começar a produzir hormônios que são fundamentais para o crescimento dessa estrutura, tá? Aqui eu tenho a membrana de Euser. Isso aí vai ser também fundamental para a estrutura estética do futuro indivíduo, tá? A cavidade primitiva vitelínica, hipoblasto. O hipoblasto também vai ser importante para o surgimento de anexos embrionários, beleza? Então, essas estruturas tudinhas, elas vão ter funções específicas, tá? Em torno de 8 dias, células do hipoblasto migram para a superfície interna do citotrofoblasto. E em 12 dias surge a membrana de Euser, delimitada pela cavidade blasteocélica, formando o saco vitelínico, tá? Então, essa membrana de Euser, ela vai acabar contribuindo aí para a formação do saco vitelínico, tá? Ok? Aí aqui nós temos a membrana de Euser, a endoderme extra e extraembrionária. Gente, essas estruturas, elas vão ser fundamentais também, acreditem, para o processo de diferenciação que vai acontecer na terceira semana de desenvolvimento embrionário, tá? Um material é secretado entre a membrana de Euser e o citotrofoblasto. Esse material que é secretado, ele vai começar a literalmente criar um espaço nessa estrutura, ok? E esse material literalmente vai ser importante para a origem de futuros folhetos embrionários, tá? Os folhetos embrionários são células indiferenciadas que terão a capacidade de originar novos órgãos e novos sistemas, digamos assim, tá? Então é bem provável que você já deva ter visto ectoderme, mesoderme e endoderme, tá? Então olha só, surge aqui o que nós chamamos de mesoderme extraembrionária. Ainda não é a mesoderme propriamente dita, tá? Esse material que é secretado, esse material vai ser fundamental para a origem da mesoderma, mas essa mesoderma que foi feita aí agora é uma mesoderma extraembrionária. Eu estou dizendo isso porque outras estruturas aparecem também, outros folhetos também aparecem, tá? Ainda no final da segunda semana são formadas as vilosidades cariônicas primárias. Essas vilosidades cariônicas primárias, elas vão ser fundamentais também para, literalmente, tanto a questão que envolve nutrição do embrião, como também para a fixação dele dentro da mulher, ok? Beleza? No 9º dia de desenvolvimento surgem várias lacunas a partir do cício trofoblasto, secreções de glândulas endometriais. No 10º dia, o embrião está completamente implantado. Beleza? Na terceira semana, você vai ver o surgimento dos folhetos embrionários, que vão surgir a partir dessas estruturas que eu mencionei aqui o nome, tá? O que eu queria dizer para você nessa aula é que, literalmente, o que acontece na segunda semana é a implantação. A diferenciação dessas estruturas que eu mencionei o nome, literalmente, vão acontecer tudo a partir da terceira semana, tá? Então, continua comigo aqui para tu poder fechar com chave de ouro o que acontece na terceira semana e as perguntas que eu tenho certeza que você fez nessa aula, eu poder responder na aula da terceira semana, tá? Então, lhe vejo na próxima aula da terceira semana de desenvolvimento embrionário. Valeu!